Olá, irmãos, graças e paz, amém? Família com Deus de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 7 até o verso 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Filho de crente não é crentinho. Grave isso, guarde isso. Filho de crente não é crentinho. Irmãos, é muito interessante como às vezes nós temos a certa ilusão de que por sermos filhos, literalmente falando de crentes, ou por pertencermos a uma religião, a uma determinada igreja, seja ela qual for, inclusive aqui eu pastoreio, nós temos, ou por carregarmos o nome de cristãos, ou o nome, um título, o nome de alguma autoridade religiosa, nós temos a ilusão de que por causa dessas coisas é como se nós estivéssemos acima de qualquer suspeita. É como se nós tivéssemos uma proteção divina especial por fazermos parte de uma família, denominação, religião, seja lá o que for. Irmãos, isso é uma tremenda ilusão. E é o que o João vai denunciar aquele povo naquele tempo. A rigor, o nosso Família com Deus vai até o verso 14. Só por uma questão de tempo, você já sabe, nós encurtamos. Mas por que filho de crente não é crentinho, irmãos? Porque você precisa produzir frutos dignos de arrependimento, exatamente como o João falou. O que acontecia aqui, irmãos, e o que não deveria acontecer em nenhuma família de pessoas que servem a Deus, é que alguns que vinham da multidão, fossem gentios, fossem judeus, para que João os batizasse, eles tinham, irmãos, essa ideia, e aqui mais especificamente, obviamente, os judeus, porque os gentios não podiam dizer que tinham por pai Abraão, mas talvez o quisessem tê-lo, e por causa disso, iam até João para serem batizados, um termo que a gente chama de prosélitos. Eles eram feitos prosélitos ao judaísmo e agora poderiam dizer que tinham Abraão por pai. Mas os judeus tinham mesmo por descendência. E eles acreditavam que por causa da sua descendência, eles já eram filhos de Deus. Filho de crente não é crente. Alguém já disse: Deus não tem netos. Percebeu? Deus não tem netos, só tem filhos. Não é porque o meu pai, a minha mãe foram grandes cristãos, homens e mulheres de Deus e bababá, que eu sou. Não. Eu preciso demonstrar, eu preciso revelar um coração humilde, um coração arrependido. Irmãos, o que para mim mais importante está na sequência do texto que nós não lemos. Porque João diz, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Irmãos, o que é o arrependimento? Não é uma coisa emocional, eu estou tão arrependido. Não, irmãos. É uma coisa prática. É uma coisa real. E nos versos seguintes ele vai demonstrar tanto a multidão, quanto os publicanos, quanto aos soldados, que são as perguntas das pessoas, dos grupos representados aqui, fazem a João e João explica. Está vendo? Vocês fazem dessa forma, não faz assim, faz. Ou seja, o que João está dizendo? O arrependimento não pode ser fruto de uma emoção. O arrependimento tem que ser fruto de uma razão consciente, de uma mudança radical de comportamento, de dizer não
às coisas deste mundo e dizer sim para Deus, de ter uma postura ética, moral, correta. Atenção, cristianismo não é moralismo, mas um cristão jamais poderá agir de forma imoral. Não combina. Jesus não era imoral. Jesus não era amoral. Jesus tinha uma conduta exemplar. E enquanto os filhos do Deus Altíssimo, nós precisamos revelar essa mesma conduta através de maneiras práticas, como João vai alertar, tanto à multidão, quanto aos publicanos, como aos soldados, e a mim, e a ti. Amém? Deus te abençoe, receba os nossos 10 abraços, siga-nos nas nossas redes sociais, e até o nosso próximo Família com Deus.